porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quero agradecer ao meu dirigente, evangelista, Edmilson Marinho, meu pastor ali, Tabuleiro do Pinto. Deus abençoe a sua vida. O Senhor é um instrumento, é um exemplar, é um homem de Deus. Tenho falado muito sobre a sua pessoa. Agradeço também a Deus pela vida da minha família, dos meus amigos e familiares. E a todos que aqui se encontram nesta manhã, da Rede de Comunicação, a cantora irmã Magali. Deus abençoe a sua vida, o nosso irmão, que também ele é o mestre aqui da comunicação, e é através dele que você recebe a mensagem de Deus. Pois bem, abra o exemplar da palavra de Deus, livro de São Marcos, capítulo de número 3, versículo 7 ao 11. São Marcos, capítulo de número 3, versículo 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém e também da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Obrigado a todos. Podeis sentar. Amados, eu quero dar um tema a esta leitura nesta manhã. E quero dizer que aonde Jesus chega, algo acontece. Louvado seja Deus. Quando nós lemos esse texto, antes do capítulo, do versículo de número 7, nós vimos um milagre que Jesus fez, de curar, no capítulo número 3, de curar um homem que tinha sua mão mirrada. Jesus mandou que ele estendesse a mão e a sua mão foi restaurada. Por causa disso, que os herodianos começaram a ameaçar a Jesus e queria expulsá-lo dali. Mas imediatamente Jesus não parava. Quando Jesus sentiu que eles estavam programando para o expulsar, a Bíblia diz que Jesus retirou-se com seus discípulos para o lado do mar. E junto com ele, amados, seguia uma grande multidão. O que me chama a atenção é porque aonde Jesus está, algo acontece. E uma grande multidão sempre lhe acompanhava. Uns eram de costumes de acompanhar a Jesus porque o servia de coração, mas outros acompanhavam apenas para ver o milagre, outros acompanhavam para comer e beber, mas de certo que eles viam aos olhos que Jesus curava, que Jesus libertava e Jesus expulsava os demônios. Durante este texto e o contexto desta leitura de São Marcos escrevendo, eu quero extrair alguns tópicos da Bíblia Sagrada, porque se eu fosse perguntar para você nesta manhã que está nos assistindo, que aceitou a Jesus como seu Salvador, se eu perguntasse para você hoje, nesse instante, o que aconteceu com você quando Jesus chegou na sua vida? Ora, é claro que você ia ter 1001 razões ou de explicações para falar desse Jesus que lhe tirou de onde você não podia sair.
De certo que você é um ouvinte da palavra de Deus e você tem acompanhado a Jesus através da multidão. E a multidão, ela se encontra sempre ao redor do Mestre. Para quê? Para aprender algo diferente, porque aonde Jesus estava, algo acontecia. E aonde Jesus estava, ele repreendia o mal. E por isso que a multidão se sentia bem, porque no meio onde Jesus estava, não ficava doente, não ficava enfermo, não ficava possessos de demônio, porque onde Jesus estava, ele curava de todas as enfermidades. Louvado seja Deus que vive e reina para todo sempre. Por isso que a multidão que acompanhava Jesus se sentia no auge, porque quem estava ali diante deles, aleluia, era o homem que resolvia problemas, era o homem que expulsava tudo aquilo que não presta. E quem é que não gosta de estar perto de alguém que livra-nos do mal e que nos dá uma passagem livre e dizendo: me acompanhe, porque os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Então nesta manhã eu quero profetizar para você e dizendo: se você seguir as pisadas do Mestre, você não vai errar o caminho, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então você não erra se você acompanhar esta multidão que seguia Jesus. E olhe que não era pouca. Se você olhar para o texto que eu li, você vai ver que era 7 cidades. E dessas 7 cidades saía 7 tipos de pessoas diferentes. Para quê? Para seguir a Jesus. Jesus mesmo andando pelo mar, mas eles corriam em terra seca. Eles sabiam que Jesus tinha um propósito de chegar em algum lugar. Aonde Jesus chegava, a multidão estava. Para quê? Para ver curas e milagres e prodígio da parte do Senhor. Nesta manhã não é diferente. Se você estiver ligado aí na sua televisão, estende as mãos para cima, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais ele fazer. Estás ansioso? Tá. Também entrega a tua ansiedade ao Senhor e tudo mais ele vai fazer sobre a tua vida e da tua família. Louvado seja Deus. No versículo de número 11, quero ganhar tempo, as horas já estão indo. Marcos ele explica detalhado. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele. Dele quem? De Jesus. E exclamavam, e eles diziam em alta voz: tu és o Filho de Deus. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Durante esse texto e esta leitura, aonde Jesus chega, algo acontece. Marcos está escrevendo no capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 40. Ele faz questão, nem dentro das entrelinhas, ele dizer que Jesus acalma a tempestade. Marcos 4:35. Jesus já estava lá quando a tempestade se levantou. A Bíblia diz que Jesus aqui deu uma ordem no capítulo 4, dizendo aos seus discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado, ou seja, para a outra margem. Louvado seja Deus. Os discípulos, por obediente que eram, entraram no barco, também Jesus com ele, e começaram a remar. Louvado seja Deus. Pedro, Tiago e João, um dos mestres dos mares, conhecido das tempestades e dos ventos fortes. E quando eles olharam um para o outro, disseram assim: Jesus mandou a gente no tempo certo atravessar para o outro lado. A voz que fala primeiro é a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Eles obedeceram, porque eles viam que Jesus fazia milagres e prodígios. Ele disse: vamos obedecer, vamos entrar no barco. Jesus entra também, mas Jesus estava cansado, porque Jesus ele não parava em um só lugar. Ora, se você quisesse ver Jesus amanhã, você tinha que chegar hoje, porque amanhã ele já não estava mais em
em Jericó, amanhã ele já não estava mais em Cafarnaum. Se aquele que Jesus curou em Jerusalém chegasse em Jericó perguntando: Jesus está aqui? Ele dizia: rapaz, se você tivesse chegado ontem, ele estava, mas hoje ele já tomou destino a Betania. Louvado seja Deus. Assim eu ouvi ele falar que já estava indo para Betania, porque lá tinha algo para acontecer, e as coisas só acontecem no sobrenatural quando Jesus chega. Jesus está chegando nesta manhã, nesta casa, na tua casa. Ele está entrando lá no trabalho, no teu serviço, lá no banco, quando você está no hospital. Jesus está dizendo: eu estou chegando para mudar a situação da tua história. Louvado seja o nome de Jesus. Então descanse, somente acredite, porque Jesus está dizendo para você: ei, eu cheguei, e quando eu chego, eu coloco o ponto final na situação. Descansa, não sai daí, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e através de mim, dos servos dele, você vai aceitar a Jesus, porque nós somos prova de testemunho de Cristo nesta manhã. Louvado seja a Deus. Olhe para cá. E quando a ordem surge do Messias, no começo tudo vai bem, mas quando as coisas chegam no meio, tudo começa a dificultar. Ora, mas eu aceitei a Jesus no tempo da minha mocidade, ô tempo bom. Pulava, saltava, pregava, evangelizava, visitava os enfermos dos hospitais, ia nos presídios, e Jesus era comigo. Jesus só era com você quando você era moço, quando você era jovem? Não, a Bíblia diz que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. E quando esse século se acabar aqui, bendito é o nome de Jesus, a Bíblia vai dizer que nós saímos daqui e vamos morar com Ele na mansões celestiais. Então não desista, jovem. Se você achava bom quando era moço, então acredite que Jesus, mesmo no seja velho, avançado em idade, Ele está te dando visão para você prosseguir, está cuidando da tua experiência para você ensinar o jovem. Então não desista, não saia do caminho, não desobedeça a voz do mestre, porque ele está dizendo: você vai chegar do outro lado, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia vem nos dizer que Jesus estava lá na tempestade, no meio do mar, os ventos fortes. Além de ser vento forte, a Bíblia diz que era ao contrário. Oh, glória a Jesus. E quando o vento se levanta, as tempestades completam o sofrimento. Oh, glória. A Bíblia diz que o vento primeiro se levantava, soprava ao contrário. E quando ele se levantava, as ondas bravias do mar batiam no barco. E era ponto de estourá-lo pelo meio. E o próprio barco de Pedro, Tiago e de João, e Jesus estava deitado na popa, descansando. A sonda era forte e batia com força, com ímpeto naquele barco, a ponto dele afundar. Mas quando Jesus está no barco, descansa. Jesus está no meio do teu problema, entre você e o seu problema. Jesus está mandando um recado: não se preocupe, que ele não vai passar daí, porque eu estou no meio, eu sou o centro das atenções. Aleluia. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para a cruz do meio, que eu estou no meio e eu vim para resolver o teu problema. Então descansa, fala comigo, conta onde é a tua dor, entrega aquela causa impossível que você tem, já se desesperançou. O médico disse que não tinha mais jeito. Para o médico as causas são possíveis, porque ele só pode fazer até onde ele vai, ele não consegue mais além, porque a medicina tem limite. Mas Jesus está dizendo nesta manhã para você que está enfermo do outro lado, que o médico disse que não tinha mais jeito. Jesus está mandando um recado e ele está dizendo: ei, eu sou ilimitado, o meu poder vai além da sua imaginação. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Então acredite, aonde estiver a dor alojada neste momento, problema do coração, no rins, problema na vesícula, pulmão, amígdalas, cabeça, onde estiver uma enfermidade, Jesus está dizendo: eu cheguei para te curar deste mal. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então quando chegou no meio do mar, as ondas se levantam. Jesus está na popa, ele até esquece que Jesus está dormindo, e começa a ouvir agora a voz da tempestade.
E quando o sofrimento bate, a tempestade fala com ele, dizendo: se você não voltar, eu vou destruir vocês, eu vou estourar o barco e vou matar vocês afogados. Eles começaram a deixar de ouvir a voz do mestre, que falou em primeiro lugar: entrem no barco e atravesse, porque vocês vão chegar do outro lado. Ora, se Jesus mandou você pular, meu amigo e minha amiga, não olhe a profundidade, não olhe a altura, apenas pule. Agora entenda o que é a voz de Deus, não entenda outra voz, porque se Deus mandou, Ele manda. Quando Ele fala, está falado. Então, se for Jesus que mandou, pule. Não olhe nem o tamanho da altura ou a espessura da altura. Oh, glória a Deus. Então, somente obedeça a voz do Senhor, que você vai chegar muito longe, vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Então, no meio se levanta a tempestade e o barco estava sendo açoitado pelo vento. E quando ele se dá conta que Jesus está na popa dormindo, e olhe que a popa do barco era o lugar que mais balançava. Jesus estava lá com a almofada descansando, sossegado. Jesus dormindo, irmão, mesmo ele dormindo, ele está acordado. Mesmo ele em silêncio, ele trabalha por mim e por você. Então ele estava lá, enquanto Jesus estava lá dormindo, os discípulos estavam atônitos, aperreados, desesperados, vamos morrer. Mas quando Pedro olhou com Tiago e João, eles avistaram que o mestre estava deitado dormindo. Jesus não precisa de muita coisa para se despertar. Jesus precisa de apenas um toque do teu dedo, dizendo: Jesus, eu estou desesperado, eu não aguento mais. Quando você toca em Jesus pela fé, fique certo que ele se levanta. E quando ele se levanta do sono, oh glória a Jesus, quando eles chegaram para o mestre, disseram desta forma: mestre, tu não se dá conta que nós estamos perecendo, ou seja, nós vamos morrer? Jesus se levanta, e eles esperavam, evangelista Edmilson, que Jesus ia se levantar dali da popa do barco, desatordoado, sem saber onde estava. Louvado seja Deus. Ele disse: certamente ele está dormindo faz tempo. Quando ele acordar, ele não vai saber nem o que fazer. Ora, é engano seu. Jesus, quando ele se levantou ali da popa do barco, a Bíblia diz que ele já se levanta consciente, com a sua mente intacta. Ele foi logo no ponto crucial do vento. Louvado seja Deus. Olhe que a Bíblia não está dizendo que ele foi acalmar a tempestade, não. Ele mandou o vento silenciar, porque ele sabia que quem causa a tempestade são os fortes ventos. Ele olhou para o vento, apontou o dedo e disse: se aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. A voz do mestre, ela bradou ali no meio do mar, e quando ele falou, a tempestade se acalmou, o vento silenciou e houve uma grande bonança. Eu quero profetizar para você aqui de olhos abertos nesta manhã. Está tudo desarrumado na tua casa, está tudo desarrumado no teu lar, junto com a tua família. Jesus está dizendo: hoje chegou salvação para você, e você também é filho de Israel. Ele está dizendo: você está de um jeito que ninguém dá jeito, mas eu estou chegando para mudar a tua história. Somente acredite que Jesus de Nazaré, do jeito que ele estava na tempestade, ele está na tua vida e na tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus chegou e acalmou a tempestade. Mas o intuito de Jesus, meus amados, não era somente de enfrentar as grandes ondas nem o vento. O intuito de Jesus era chegar no capítulo de número 5, na cidade chamada Decápole, na terra dos Gadarenos. A Bíblia diz que Jesus, ao sair do mar, ele pisa em terras gadarenos, ou dos Gadarenos. Decápolis era uma cidade com 10 cidades vizinhas, circulada através dela. E ali naquela cidade existia um homem possesso de uma legião. E este homem andava atormentando a vida daquele povo que morava ali em Gadara. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele mudou a situação daquele homem. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Quando Jesus bateu o pé sobre a terra dos Gadarenos, a
terra estremeceu, o inimigo regalou os olhos, olhou para Jesus, fitou os olhos e disse assim: viesse me atormentar, filho do Deus Altíssimo. Ora, digo eu com as minhas palavras, Jesus disse, olhou para ele e disse: atormentado, meu filho, você já está faz tempo, porque pelo que eu sei, você é acorrentado com corrente e preso com grilhões, e nada disso te impede de você se soltar, porque um demônio só já tem o poder de fazer uma destruição tremenda. Imagine 6.000 demônios na vida de um homem. É por isso que eu entendo aqui que as correntes eram destruídas, porque a força maléfica era suficiente para focar aquelas correntes, quebrar aqueles grilhões e aquele homem sair perturbando toda aquela população. Ele entrava nos sepulcros, bagunçava, amedrontava o povo e ninguém chegava perto dele. Todos tinham medo, porque ele era um homem feroz, porque se ele tinha o poder em suas mãos de quebrar as correntes, de quebrar os grilhões, louvado seja Deus. Quem ia estar perto de uma pessoa possessa? Quando Jesus chega, Jesus olha para ele, ele diz: viesse me atormentar. Jesus disse: não, atormentado você já está. Agora as pessoas apenas podem te libertar por fora. Se você for acorrentado, vem um, pode libertar o cadeado, tirar as correntes, mas ele nunca liberta o que está dentro. O que te oprime, meu jovem, meu servo, Jesus já chamou assim, não é o que está fora, o que está te oprimindo é o que está dentro. Então só quem pode libertar o mal que está dentro, oprimindo este homem gadareno, Jesus está dizendo: sou eu. Então ele olhou para Jesus e disse: então não me mande embora, porque aqui é meu lugar, me mande entrar na manada daqueles porcos. E a Bíblia está dizendo que eram 2.000 porcos. Jesus disse: então vai. Jesus perguntou para ele: qual o teu nome? Ele disse: o meu nome é Legião. Então vai ser uma legião que vai ser repreendida agora e expulsa. A Bíblia diz que eles entraram na manada daqueles 2.000 porcos, e aqueles porcos se precipitaram, caíram no mar e morreram todos afogados. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vem nos dizer que depois de tudo resolvido, Jesus chegou, repreendeu aquela legião de demônios daquele moço. E ele olha para Jesus, Jesus diz: agora eu vou embora. Que eles queriam expulsar Jesus mais uma vez. Jesus disse: eu não posso ficar aqui. O moço olhou para Jesus e disse: mestre, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, porque eu preciso de alguém aqui nesta cidade para evangelizar e dizer o que você viu e o que você ouviu e o que aconteceu contigo. Vai, prega para os teus e diz o milagre que aconteceu na tua vida. Assim aquele homem ficou ali em Gadara, na cidade de Decápolis, já começou a pregar a palavra. Louvado seja Deus. E aqueles que viram aquele homem já vestido, sentado e com um espírito novo, olharam para ele e disseram: quem foi que fez isso? Eu acho que ele respondeu: olha, quem fez eu não quero nem saber. Eu sei que eu era possesso por uma legião, e chegou um homem aqui por nome de Jesus de Nazaré e repreendeu o mal, e eu estou aqui vestido, bonito, cheiroso, não preciso mais de corrente, não preciso mais de grilhões para ser liberto. Eu agora fui liberto pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está dizendo para você: não se preocupe com o que está te acorrentando por fora, porque Jesus está chegando hoje na tua casa, na tua família, para repreender o que está preso por dentro. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus chegou na vida daquele homem, possesso de uma legião, e repreendeu aquele mal. Glória a Jesus de Nazaré. Terceiro tópico, termino já. Jesus chegou na vida do cego Bartimeu. Foi falado aqui pelo evangelista Marinho. Quando ele falou, que olhou para mim, eu disse: é profética essa palavra. Porque eu tenho um tópico aqui, que Marcos escreve no capítulo número 10, e versículo 46, que Jesus também chegou na vida daquele cego. Cego Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia ela relata, e Marcos escrevendo, e dizendo desta forma, que o cego, ele não vivia no caminho. A Bíblia relata que ele escreve desta forma: o cego Bartimeu, ele vivia à beira do caminho, a mendigar, e por certo do sol
ser tão causticante naquele caminho. Ele usava uma capa para lhe proteger. Proteger de quê? Da chuva, do sol causticante que era demais, dos insetos que vinham lhe morder. Aquela capa era a sua proteção. Porém, o cego ele tem uma audição aguda, 2 vezes mais do que quem enxerga. Louvado seja Deus. E ele tem um pensamento e um sentimento de conhecer as suas pisadas. Ele conhece a sua voz. Ele conhecia naquele lugar, por muito tempo que ele passava à beira do caminho, ele conhecia o pisotear dos soldados fortemente armados, batendo com as suas espadas nos escudos. Ele conhecia quando a charrete vinha formada, carregada de soldados dentro também, as carroças, com as pessoas gritando, sai da frente que nós queremos passar. Ele sabia que eram os soldados que iam para Roma, louvado seja Deus. Ele também conhecia quando passava as carruagens, carregadas de turistas para visitar a cidade. Ele conhecia todas as pessoas que passavam, porque não era pouco tempo que o cego Bartimeu estava ali, louvado seja Deus. Mas quando foi nesse dia, o pisotear da multidão era diferente, e ele nunca tinha visto o que passava por ali, e ele escutou falar que era Jesus de Nazaré. Ele disse, quem está passando? Olharam e disseram, é Jesus de Nazaré. E quando disseram Jesus de Nazaré, ele entendeu, dizendo desta forma, eu nunca vi este homem por aqui, já ouvi falar de alguns bem-feitos, mas eu não estou vendo ele. Mas ele não foi salvo porque viu, ele foi salvo porque ouviu, porque ouviu, louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi salvo porque viu, ele foi salvo porque ouviu. Ouviu o quê? A palavra do Senhor, louvado seja Deus. E quando ele soube que era Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele começou agora a clamar por Jesus, e ele gritava em alta voz dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu creio por diversas vezes, a multidão que acompanhava Jesus, olhava para aquele cego que há muito tempo estava ali desprezado, e eles diziam, calai-vos, porque ele não vai te ouvir. Não tenta falar muito, porque ele não vai mandar te chamar. Mas enquanto mais a multidão falava mandando ele se calar, aí era que os seus pulmões se enchiam de bravura, e dizia, enquanto mais ele se aproxima, enquanto mais ele se distancia de mim, aí é que eu vou encher o pulmão e vou gritar. E cada vez ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parando pelo grito do cego, a Bíblia diz que ele olhou, viu os discípulos, disseram, vai chamar aquele homem, que ele está gritando pelo meu nome. Ele sabe de onde eu vim, ele sabe quem me gerou, ele sabe qual a nação que eu sou, louvado seja Deus. Vai chamar ele. A mesma multidão que mandou o cego calar, foi a mesma multidão que voltou lá e disseram para o cego, tem de bom ânimo, ele te chama. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu quero falar de um Deus que tudo pode, e ele não perdeu o controle da situação, nem nunca vai perder, porque a Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno em sua mão. Então, se a chave está na sua mão, ele tem todo o controle da situação. Então, se você pensa que para você não tem mais jeito, Jesus está dizendo, eu estou chegando para mudar a sua situação. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vem nos dizer no texto, que quando Jesus chama o cego, que a multidão vai lá, a Bíblia diz, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. Ei, eu não sei com quanto tempo tu está usando a capa para se proteger, mas nesta manhã, nós estamos aqui para trazer um homem que te protege, não precisa de capa. Eu trago um homem nesta manhã que te protege sem precisar de ninguém por perto. Eu estou trazendo aqui nesta manhã um homem que te protege sem precisar de prefeito, sem precisar de presidente. Eu estou trazendo aqui nesta manhã um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Pode jogar a capa fora, porque a tua proteção hoje não precisa mais de capa. Tu não precisa mais de uma cuia para pedir esmola, mas você sim, a partir de hoje, você vai precisar de Jesus Cristo de Nazaré para ser teu defensor. E Jesus está dizendo, eu estou chegando para mudar a situação da tua história. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. O interessante e o lindo que eu acho é quando o cego chega na presença de Jesus. Jesus não vai ficar calado, e nem tampouco o cego também.
O lindo que eu acho é quando o cego se aproxima do mestre. Mestre está sabendo, o mestre está vendo que o defeito está na vista. Ele era cego, mas Jesus quer ouvir da tua boca hoje o que é que você quer que ele faça. Ei, muitas das vezes você está com um problema interno, mas não tem coragem de abrir a boca e gritar e dizer a Jesus: Jesus, eu estou passando por uma prova, já completou um ano no mês passado, e eu já não aguento mais. Jesus quer ouvir isso de você. Jesus, eu fui para o médico disse que a minha doença não tinha mais jeito. Jesus quer ouvir isso de você. Jesus, eu estou desempregado, vai fazer 2 anos, abre as portas para mim. Jesus está dizendo: eu estou aqui e quero ouvir o que é que você quer que eu faça em você. Oh, glória a Jesus de Nazaré. O cego poderia muito bem, naquele exato momento, pedir uma casa para descansar, para repousar. Pedir dinheiro para não precisar mais ser um pedinte, pedir esmola. Podia pedir diversas coisas. Mas o cego, ele tomou uma atitude. E nessa atitude veio junto com ele uma ação. E a ação, quando a gente toma em poucos segundos pela fé, a reação vem. E quando ele falou para o mestre, disse: mestre, Jesus, que eu torne a ver. Então essa palavra tornar a ver, não era porque ele nasceu cego de nascença, não. Ele teve alguma doença que veio prejudicar a sua vista. Ele disse: mestre, que eu tenha a minha visão de volta. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aí Jesus não contou a história. O cego estava de frente à cura. E quando ele disse que eu volte a ver, Jesus disse: agora o milagre vai acontecer porque você falou. Aleluia, glória a Deus. Jesus olhou para ele e disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Jesus de Nazaré. O cego poderia, no momento da sua vista, ou melhor, a partir dali ele não teve mais vista, teve visão. Porque quem tem visão vai muito mais além, mais adiante. Entende isso aqui? A vista só te leva aonde você pode ir. Ou seja, eu quero ver o estado de Tocantins, vai lá ver, a sua vista alcançou aquilo ali. Agora a visão é diferente. A visão te leva ao sobrenatural de Deus. Você, através da visão, você vai ver coisas, aleluia, além das suas possibilidades. Porque quando nós adentramos no Santo dos Santos, a Bíblia diz que nós vemos coisas do sobrenatural de Deus. E só consegue ver o sobrenatural de Deus. Alaba sou menai. Só consegue ver o sobrenatural de Deus quem tem visão. Então, nesse exato momento, o cego deixou as vistas de lado e Jesus deu para ele uma nova visão. Ele não correu desesperado. Ele não tomou um rumo ignorado. Nem foi para a direita, nem foi para a esquerda. Ele disse: Jesus está aqui, e aqui está a multidão que segue a Jesus. Então, o meu propósito a partir de hoje, oh glória a Jesus, é entrar no meio desta multidão e seguir a Jesus de Nazaré. Oh glória, aleluia. Então Jesus chegou na vida do cego Bartimeu e tirou ele da beira do caminho. Disse: você só ficou na beira do caminho até enquanto não me conheceu. Mas a partir de hoje, você já me conheceu, então a beira do caminho passou. Então você agora está no caminho, na verdade e na vida. Louvado seja o nome de Jesus. E eu tenho certeza que aquele cego seguiu aquela multidão em grande alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto tópico. Jesus chegou também para dar vida. Dar vida a quem? O filho da viúva de Naim.
Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Se você estiver com a Bíblia, pode acompanhar, por favor. É a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus chegando de frente às portas de Naim, aos portão, estava ali um cortejo fúnebre que já ia a caminho do cemitério que ficava ao lado da cidade, bem próximo. E a Bíblia vem nos dizer que Jesus chegou no meio daquela situação difícil. Esta mulher, ela era casada. Esta mulher, com seu esposo, ela teve um filho. Mas o passar do tempo, a Bíblia não relata, vem dizer que o seu marido faleceu. E ela ficou conhecida ali, naquela cidade, como a viúva de Naim. Mas junto com seu esposo, eles tiveram uma bênção, um filho. E esse filho era o seu projeto de vida, era o seu sustento. Esta mãe, por certo, trabalhava de todas as formas para dar uma vida melhor ao seu filho. Essa mãe, por certo, ela tinha um desejo de ver o seu filho em uma faculdade. E ela olhava assim: perdi meu marido, mas o meu filho vai trabalhar para me dar o sustento. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Então, quando tudo acontece, Jesus está se aproximando. Jesus, ele só vem nos lugares que tem pessoas que precisam. Jesus não vem no lugar para olhar para o ambiente, ou para olhar para as vestes do jeito que estamos vestidos, ou para olhar para os nossos pensamentos em dizer que alguém sabe mais do que os outros. Não. Jesus, ele vem aos lugares para olhar para a vida das pessoas e dizer assim: você precisa de salvação. E quando Jesus chegou ali, a história nos diz que o cortejo já vinha a caminho. E quando Jesus chega, ele se depara com aquela situação. A multidão que acompanhava Jesus era a multidão que acreditava no milagre. Mas a outra multidão que vinha acompanhando o cortejo era uma multidão de lamentação, que não existia para ele um milagre da ressurreição. Mas a Bíblia diz que Jesus chegando, ele encontra aquela multidão chorando em desespero. Ele olha para aquela mãe desesperada. Oh, glória a Jesus. Eu estou falando que Jesus chegou para dar vida. E quando ele dá vida com abundância. A Bíblia diz que Jesus chega, olha para aquela mãe desesperada, fita os olhos nela e diz dessa forma: não chore, porque eu cheguei. É o único ser que tem a capacidade de bater no peito e dizer: eu posso, aleluia, eu faço. Se sou eu que estou dizendo, pode ir, porque quando eu mando está mandado, quando eu falo está falado, porque eu tenho autoridade para isso. Assim está dizendo o Senhor dos Exércitos. Então ele com autoridade usou na vida daquela mulher e disse: não chores, chegou agora aqui a ressurreição. E quando Jesus chega, ele é a vida, e a morte, quando vê a vida, ela tem que bater por retirada. A Bíblia diz que Jesus tocou no esquife e disse: jovem, levanta-te, oh glória a Jesus de Nazaré. Aí houve um desespero naquela multidão, porque quem estava morto, para aquela multidão não se levantava mais. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, ele resolve a situação, ele muda o quadro da história. Ele olhou para a mulher, mandou a mulher não chorar mais. A multidão olhou para Jesus e disse: quem é esse
que tem tanta autoridade, que no meio de um desespero, no meio de uma morte de um ente querido, de um filho, este homem olha para esta mulher e diz: não chore mais. Ora, se Jesus mandou, porque ele tem poder para isso. Eu não tenho, mas Jesus tem. E quando ele fala, a mulher estanca o choro, ele toca no esquife, na aba do caixão, louvado seja Deus, e manda que o jovem se levanta. O jovem fica sentado, ele pega o menino, dá no colo da mãe, o menino começa a falar, e a multidão agora começa a dizer: quem é este? Este é um grande profeta que se levantou no meio de nós. Aleluia. Eu quero dizer para você, termino com a minha fala, eu quero dizer para você nesta manhã, que Jesus não está preocupado com o que você perdeu. Jesus não está preocupado com o que você deixou para trás. Jesus não está preocupado com o que você está pensando. Jesus está dizendo: eu quero restituir tudo aquilo que você perdeu. Então Jesus chegou na vida da tempestade, no meio dos discípulos, e acalmou a tempestade. Jesus chegou também na vida daquele jovem possesso de uma legião, repreendeu aquele mal. Jesus também chegou na vida do cego Bartimeu e deu de volta a sua visão. Jesus também chegou na vida daquele jovem, do filho daquela viúva de Naim, e mandou que ele se levantasse. Ele se levanta e fica de pé e começa a falar. Jesus olhou para aquela mulher e disse: está vendo o que é que eu faço? Eu ainda sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do teu interior. Louvado seja a Jesus de Nazaré. Termino nesta manhã dando meus agradecimentos mais uma vez a todos os internautas que emprestaram os seus ouvidos para ouvir esta simples mensagem. Mas eu creio que através desta palavra, Deus falou com você. Porque no mundo que nós estamos vivendo, no século 21, o que está atingindo a população é as enfermidades, são as doenças. Então, se existe doença, existe também um milagre. Para a medicina pode até não ter jeito, mas Jesus diz: eu cheguei para dar jeito na tua situação. Talvez você esteja nesse momento com o teu papel dos exames na mão, dizendo: ah, Deus, como eu queria que o Senhor fizesse um milagre. Jesus está te perguntando agora: o que queres que eu te faça? Você está com o seu papel na mão, o médico disse que não tinha mais jeito. Ei, talvez seja nódulo no seio, talvez seja no ovário, no útero, não me interessa onde é, no coração, no intestino, seja qualquer coisa, qualquer tumor, no cérebro, não me importa. Jesus está dizendo: mas para mim me importa. A medicina parou, é aí que eu começo. Louvado seja Deus. Então, dê um salto nesta manhã, se ponha sobre os seus pés, tome uma atitude, faça como o cego Bartimeu, levante-se, jogue a capa fora, dê um passo e se aproxime de Jesus. Diga: mestre, eu quero ter minha visão de volta. Fale com autoridade, faça uma ação e veja se a reação de Deus não vem para a sua vida. Eu desconheço a ação por fé, que não vem a reação do trono da graça. Então eu quero agradecer aqui a Deus, a minha família que está lá em Palmas, em Guaraí, interior. Está lá o meu filho, a minha nora, a minha netinha, aquele pastor com a sua família que está ali nos dando suporte. Que Deus abençoe em Cristo Jesus vocês e que Deus guarde. A minha família que está aqui no estado de Alagoas, de modo geral, filhos, esposa, irmão, irmãs, a todos um abraço e muito obrigado por estar ligado aqui no Louvor e Palavra. Agradeço também ao evangelista Edmilson Marinho, diácono Anderson Góes, a sua esposa Aline, pastor Arnóbio, nosso mentor, a nossa irmã Antônia. Um forte abraço e que as bênçãos do céu repousem sobre a vida de vocês, dando saúde e livramento em nome de Jesus de Nazaré. Jesus vai chegar aí. Glória a Deus. Estamos chegando ao final, amados, do Louvor e Palavra. Convidando você que tem
o desejo de encontro com o Senhor. Bartimeu teve um encontro com o Senhor. E ele também deseja ter um encontro contigo. Ele mandou chamar Bartimeu. Manda-o chamar. Bartimeu clamava por Jesus. Bartimeu colocou em Jesus a sua esperança. Esperança